Hello, Budismo Pop rides and strikes again. Budismo de Nichiren Daishonin, Budismo do Sol e o Budismo da Lua. Desce a vinheta aí, Brad. Hello, aqui estamos. Dá logo seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações. Compartilhe com os amigos, fica até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Outra coisa, minha diretoria está falando ali, deixe o seu like, deixe um comentário, um oi. Um comentário mais um like faz o algoritmo acelerar o nosso vídeo circulando no YouTube. Bora fazer chacubuco? Então, essa questão Lua e Sol. O budismo da lua e o budismo do sol, ela é interessante para nós devido ao fator tempo. O budismo, como tudo na existência, ele se expande pelo tempo. No nosso caso aí, o nosso budismo trimilenar, ele começa na Índia, no século VI, antes da Era Comum, ou século IX, eu gosto mais do século IX, antes da Era Comum. E Sakyamuni, né, o Buda dos primeiros dias da lei, né, Shōho, ele introduz o conhecimento, né, do budismo. Nos médios dias da lei, Tiantai, na China, 536, 597, Buda dos médios dias da lei, Zōhō, apresenta para a gente o Ichinen Sanzen. E Nichiren Daishonin, no século XIII da Era Comum, arredonda essa trajetória, apresentando para nós a síntese de Sakyamuni Tiantai, o Nam-myoho Renge Kyo. Bom, o budismo começa fazendo a viagem dele no chamado sentido da lua, no budismo da lua, do oeste para o leste, né? Ele começa na Índia, e da Índia, pelo Paquistão e pelo Tibete, ele migra para a China no século III. A famosa tradução de Kumarajiva do Saddharma Pundarika Sutra hindu se torna Myoho Renge Kyo quando traduzido para o chinês. Uau! O título do Sutra do Lótus, Myoho Renge Kyo. E aí você começa a ver como é espetacular isso, né? O Myoho Renge Kyo vai atravessar as planícies da China, cruzar a Coreia e vai chegar até o Japão. A viagem toda feita no sentido oeste-leste. E o budismo do sol, que seria justamente o budismo do Japão, ele só vai se tornar possível depois de experiências improváveis que aconteceram na trajetória do Buda original Nichiren Daishonin. O nosso mais ilustre membro, que inscreveu o Gohonzon das 3 grandes leis secretas para toda a humanidade. Quando Nichiren Daishonin volta do seu exílio na ilha de Sado, em 1274, ele faz a sua última advertência ao Shogun sobre os equívocos budistas do clero japonês naquele momento. Mas Nichiren Daishonin, antes de se exilar no Monte Minobu, porque depois da sua terceira advertência, ele se retirou. Ele não podia ficar falando para sempre com o governo militar japonês. Ele se recolhe ao seu retiro no Monte Minobu, um lugar afastado em Kamakura, mas ele sabia e circulava a notícia clara e objetiva de um fato. Em 1274, forças mongóis de Kublai Khan atacaram 2 ilhas japonesas, a ilha de Iki, ao norte, e a de Tsushima, a nordeste. Destruíram e devastaram as 2 ilhas e exigiram tributos do Japão. Quando Nichiren Daishonin se retira para o Monte Minobu, em 1274, ele já sabia que a próxima invasão mongol, que ele havia avisado no Pacificação da Terra, pela propagação do budismo, Risha Konkuro, em 1261, ele sabia que a próxima invasão mongol
não era se, mas era quando. E quando ele sobe para o Monte Minobo, onde vai levar uma vida de retiro, ele sabia que teria que se levantar só. Ele já havia escrito, né, no Abertura dos Olhos, no exílio de Sado, o Kaimoku Sho, Abertura dos Olhos, onde ele declarava que ele era o Buda em termos de pessoa, o Buda que Sakyamuni havia falado. E ele, nesse tratado, ele fala que, abre aspas para ele, eu sou o pilar do Japão nesse momento difícil. Eu serei o barco que fará o Japão atravessar esse momento difícil. Ele estava sozinho no Monte Minobo. Em 1278, mais de 560 navios mongóis cruzaram a península da Coreia e atravessaram o Mar do Japão, com mais de 250 mil guerreiros. Porque o Japão não tinha, obviamente, conseguido pagar os tributos. Quando essa viagem está acontecendo, o que marcaria uma guerra civilizatória, que certamente terminaria com a destruição da etnia japonesa, Nichiren Daishonin, sozinho no Monte Minobo, em 1278, com a brisa de seu Daimoku, produziu ondas de 40 metros e um dos maiores furacões já registrados na região. E as tropas mongóis jamais chegaram ao Japão. É preciso lembrar que essas tropas mongóis, em alguns momentos, foram dadas como lendárias, porque esses navios e esses homens desapareceram no mar. Somente em 2010, os caçadores de aventura, que fazem programas para o canal Discovery Channel, procurando as pérolas no mar da China, de embarcações comerciais, encontraram guerreiros nos remes de seus navios presos com correntes. Eram os guerreiros mongóis. Então, Nichiren Daishonin, em 1278, lançou uma das suas mais belas abordagens filosóficas do budismo, também conhecida como levantar-se só. Uma única pessoa assegurou a sobrevivência da etnia japonesa numa guerra civilizatória que eles perderiam fatalmente. E aí começou a parte mais importante e mística. Daí em diante começou o budismo do sol. E aí chegou até em nós, tantos anos depois, 1960. É preciso que a gente não esqueça. Budismo, como tudo no tempo humano, é feito de trajetória. Agora nós sabemos que o budismo do sol veio para ficar, porque o sol nunca mais vai deixar de nascer no leste. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.